Boa noite, pessoal do CST. Conforme nós havíamos conversado lá, quando se tentou inicialmente fazer aquela transmissão ao vivo, né? Infelizmente nós não conseguimos, mas como eu disse para vocês, nada impede ou nada vai nos impedir que a gente possa desenvolver um trabalho paralelo aí, sempre buscando ajudar vocês, para que vocês tenham a maior possibilidade de aprender o conteúdo que está previsto no material de vocês e que vocês vão precisar para estudar para a prova, não é mesmo? Então, eu estou aqui, montei essa estrutura conforme eu havia comentado com vocês, né? E vou utilizar desse quadro aqui. Aqui eu coloquei resumidamente o que está previsto no material de vocês, na apostila do AVA lá, né? Então, a partir de agora a gente vai discutir esses assuntos pertinentes lá, que são necessários para que vocês tenham plena compreensão do que está descrito lá, tá bem? Boa sorte, vem comigo. Gente, olha só, o primeiro conteúdo que está previsto lá chama-se os conjuntos, certo? E a definição de conjuntos que nós já havíamos até visto nos encontros anteriores, anterior à parada aí, né? Dizia o seguinte, que conjuntos, a definição é uma reunião ou agrupamento de objetos que nós chamamos de elementos, tá? Que são bem definidos, que apresentam uma característica bem definida, certo? Esse exemplo aqui, ó, de conjunto, nós pegamos o conjunto das vogais. O conjunto A, que é representado então pelas vogais do nosso alfabeto. E aqui uma informação interessante, importante. Os conjuntos, eles são representados por letras maiúsculas do alfabeto, tá? A, B, C, D, enfim, certo? E esses caras que estão aqui dentro, que compõem os conjuntos, nós chamamos de elemento do conjunto. O elemento, tá? Do conjunto. Aqui, cada vogal é um elemento do conjunto, conforme havia dito anteriormente. Portanto, tá? A vogal, ela pertence ao conjunto. Exemplo, a letra A, que é uma vogal, ela pertence ao conjunto A. Já a letra C, que é uma consoante, ela não pertence a esse conjunto. Então, essa relação de elemento com conjunto, lembra que a gente viu bastante isso lá? Nós chamamos de relação de pertinência. Então, elemento conjunto pertence ou não pertence, tá bem? Avançando nesse conceito de conjuntos, nós temos os conjuntos numéricos. E a definição que conjuntos numéricos é o conjunto formado por elementos, só que esses elementos, a partir de agora, eles são números. Por isso são conjuntos numéricos, tá? E esses conjuntos, eles são caracterizados pelas suas operações e propriedades, tá bem? Aqui as operações adição, soma, né? Multiplicação, divisão, tá bem? Subtração. E as propriedades associativa, distributiva, elemento neutro, fechamento, tá bem? Bom, o primeiro dos conjuntos numéricos que a gente vê é o conjunto dos naturais, que é representado por esse N aqui com essa barra do lado aqui. O conjunto dos naturais é formado por todos os números que não são negativos a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Tá bem? Então, o conjunto dos números que não são negativos. Atenção para isso aqui. Um subconjunto que nós podemos colocar aqui e considerar é chamado N com asterisco. O que acontece com esse conjunto aqui? Esse N com asterisco significa que nós temos que eliminar o zero do nosso conjunto. Tá? Então, o N asterisco é um subconjunto porque ele está dentro desse conjunto aqui. O segundo conjunto que nós vamos ver agora é o chamado conjunto dos inteiros, que é representado por esse Z aqui com a barrinha ali no centro. O conjunto dos inteiros ele é mais amplo, porque agora nós vamos abranger os negativos, o zero e os positivos. Atenção para isso aqui. Os negativos, o zero e os positivos, tá bem? Aqui essa regra que nós vimos aqui vale para cá também, ou seja, o Z com asterisco é o conjunto dos inteiros sem o zero. Então a representação desse cara aqui, ó, basta que vocês tirem o zero e sigam representando ele. Bem? Terceiro conjunto, o conjunto dos racionais, o chamado conjuntos que são formados por números fracionários, pelas frações. Então, vamos ver a definição. O conjunto dos racionais formado por esse Q com essa barra aqui, ó,
são todos números que são representados da forma A sobre B, ou seja, uma fração, né? Numerador e denominador. Tal que o A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros sem o zero. Olha isso aqui, inteiros sem o zero. Por que o B, que é o teu denominador, não pode ser igual a zero? Porque se ele for igual a zero, nós vamos ter uma divisão por zero, e na matemática isso não é possível. Importante essa condição aqui, tá certo? Após nós temos o conjunto dos reais, e lembra o seguinte, ó, nós estamos ampliando o nosso campo, ok? Nós começamos naturais, partimos para os inteiros, chegamos nos racionais, e agora vamos ver os reais. Os reais é o conjunto maior, é menos 50, o π, por exemplo, menos 2, menos 1 meio, então a gente tem número inteiro negativo, o π, tá? O menos 2, o menos 1 meio, que é o número fracionário negativo, o 0, 1 meio, 1, e assim sucessivamente, tá certo? E o último conjunto aqui é o chamado conjunto dos irracionais, que é representado pelo i, assim, ó. Os irracionais são os números, e aqui a forma genérica, né? X, tal que x ele pertence aos reais e x não pertence aos racionais. Então, os irracionais são os caras que pertencem aos reais, mas eles não pertencem aos racionais, tá certo? Olha só como é que é feita essa comparação aqui. Aqui, ó, os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais e os racionais estão contidos nos reais. Por último, os irracionais estão contidos nos reais. Gente, por favor, anota isso aqui e, se for o caso, volta um pouquinho o vídeo e revê essa definição aqui, tá bem? Eu vou parar um pouquinho aqui, daqui a um pouco eu volto.